Graça e paz, meus irmãos, e chegou o dia de nós consagrarmos o mês 6, o mês de junho. Hoje é dia 6 de janeiro e nós vamos consagrar o mês de junho ao Senhor. E como eu tenho feito, eu quero trazer uma história que nos inspira e alguns versículos para nós nos embasarmos na mensagem. Então vamos lá, a história que eu quero trazer hoje, o tema de hoje é a espera que produz frutos. Confiança no tempo de Deus. Eu vou repetir. A espera que produz frutos. Confiança no tempo de Deus. Hoje eu quero trazer uma história que é a história da árvore que demorou a crescer. Então vamos lá. Conta-se que um agricultor plantou duas sementes no mesmo dia. Uma era de um bambu e outra era de uma planta comum. Planta comum cresceu rapidamente e em poucas semanas já estava alta e verde, gerando folhas e flores. O agricultor ficou super satisfeito, mas ao olhar para o bambu, via apenas terra seca, onde a semente havia sido plantada. Sem desanimar, ele continuou cuidando do bambu, regando, fertilizando o solo, mesmo sem ver nenhum sinal de crescimento. Um ano se passou e nada daquela semente onde ele tinha plantado o bambu, aquela semente dá algum sinal de que algo aconteceria. 2 anos se passaram e o bambu continuava sem aparecer. 2 anos cultivando, esperando, investindo e nada de brotar ali, aquele lugar onde ele tinha plantado a semente. No entanto, ao chegar no quinto ano, 5 anos de espera, algo extraordinário aconteceu. O bambu começou a crescer e em poucas semanas atingiu alturas impressionantes, muito maiores do que as da planta comum. Foi então que o agricultor entendeu. Durante os anos de espera, o bambu estava criando raízes profundas e fortes, capazes de sustentar sua altura impressionante. Essa história nos faz lembrar e nos faz refletir sobre o tempo de Deus. Quanto as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Imagine que você fique comparando, alguém do lado parece tendo resultados maiores e mais rápidos, né? E aquele agricultor podia estar olhando, não, essa é a planta boa, olha isso, ela já brotou, já deu frutos. Não, essa aqui eu estou investindo há anos e não dá nada. Mas 5 anos depois ela brotou e brotou com uma força que cresceu muito rápido e em pouco tempo passou aquela que já vinha crescendo há tanto tempo. Tudo tem seu tempo. Então eu quero trazer hoje algumas lições para que nós possamos refletir. A primeira lição é: nem tudo que importa aparece imediatamente. Nem tudo que importa dá resultado rápido. Durante anos, o bambu não mostrou nenhum sinal de crescimento, mas estava desenvolvendo raízes profundas. Importante a gente saber que Deus trabalha em áreas que nem sempre nós conseguimos ver, fortalecendo nossa fé e caráter. Aquele tempo que o povo hebreu passa, por exemplo, no deserto, eles estavam sendo preparados para a terra prometida. Muitos de nós passam por verdadeiros desertos e nós estamos sendo lapidados, preparados para momentos melhores. Na área financeira não é diferente. Investimentos e decisões prudentes podem não trazer retorno imediato, mas criam bases sólidas para o futuro. Pessoas prósperas, elas estudam antes de fazer o investimento e depois elas fazem o investimento. Elas têm clareza que aquele investimento é de longo prazo. Então ela não tira conclusões no primeiro, na segunda. Vamos imaginar que você seja um agricultor experiente, que você já saiba que uma semente de bambu, ao ser plantada, ela vai demorar anos para de fato brotar e começar a crescer. Então você tem paciência, porque você conhece da semente, você sabe que isso é um processo, ok? E você está esperando. Agora, se você é inexperiente, não tem conhecimento, você planta. Durante meses, plantou duas sementes. Uma do bambu não brotou, a outra brotou, o que que você faz? Você abandona a antiga. Por quê? Porque você não tem conhecimento, você é ignorante no sentido de não ter conhecimento de que o bambu demora aquele tempo. Da mesma forma, quando você estuda determinado investimento que é de longo prazo, sabe que ele tem variações, mas que ao longo de um
tempo, por exemplo, há 10 anos, 12 anos, 15 anos, ele vai crescer, você se preparou. "Ah, mas eu investi hoje, daqui 2 semanas caiu". Tá, mas eu não vou medir por 2 semanas, eu sei que ao longo de 10 anos, 12 anos, 15 anos, vai valer a pena. Agora, as pessoas inexperientes, que faltam sabedoria, não têm conhecimento, o que que ela faz? Ela investe, 2 semanas depois caiu, ela saca. Ou seja, ela saca menos do que ela colocou. Então, ela sempre tem menos, porque ela é ansiosa, ela é impaciente, ela é preguiçosa no sentido de não querer, estudar e entender o processo. Então, pessoas prósperas são pacientes, são prudentes, são estudiosas nesse sentido. Uma outra lição é: a espera tem um propósito. Eu vou repetir: a espera tem um propósito. O tempo de espera é necessário para que algo grande e duradouro aconteça. As coisas que são grandes e duradouras, normalmente, elas levam um tempo. Uma criança leva um tempo, 9 meses para ser gerada. Não adianta você querer tirar a criança com 1 mês, com 2 meses, não adianta. Então, tudo que é bom, normalmente tem qualidade, é duradouro. Você vai fazer uma comida, tem um tempo. "Ah, mas essa comida demora, sei lá, talvez 40 minutos para ficar pronto". Não adianta você querer que ela fique pronta em 2 minutos, não vai ficar, não vai ficar, nós precisamos entender o processo. Então tudo que é valioso de fato tem um tempo, a espera tem um propósito, nós precisamos entender isso. Deus usa os tempos de espera para nos preparar para o que virá. Então Deus usa esse tempo para nos preparar para o que virá. Projetos, sonhos, investimento de longo prazo exigem paciência e constância, nós precisamos entender isso. Nós temos que ter investimentos de curto prazo, que é para uma reserva, ok, mas precisamos ter investimento para médio prazo, que vai de 1 ano a 5 anos, precisamos ter investimentos de longo prazo, médio prazo e longo prazo. Longo prazo nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, 20 anos de investimento, eu vou esquecer aquilo ali. Eu estudo, eu digo: "Não, esse é o sinal", e pronto, eu vou ter paciência, nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo, nesse momento, preparados, precisamos ter consciência disso. Terceira lição: crescimento acelerado vem após a preparação. Crescimento acelerado vem após a preparação. Depois que o bambu, 5 anos depois, quando ele brota, aí ele cresce mais rápido do que tudo. Quando a gente vai falar, por exemplo, na questão de investimento, a questão dos juros compostos. No começo, o gráfico é assim, ó, você tem a impressão de que nada está acontecendo, mas de repente a curva faz isso, ó. E é o que aconteceu com o bambu. Ele estava no processo criando raízes profundas, ok? E daqui a pouco ele cresce, e quando ele cresce, ele ultrapassa a outra planta que tinha ali. Então, é importante que nós entendamos isso. Acelera, acelera, mas acelera depois de um certo preparo. Então, aqueles que confiam em Deus veem resultados maiores e mais profundos, mas não é no seu tempo, é no tempo certo, é no tempo de Deus, ok? Então, a terceira lição: crescimento acelerado vem após a preparação. Quarta lição: fidelidade no processo é essencial. Fidelidade no processo é essencial. O agricultor continuou cuidando do bambu, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E aí, por conhecimento, por experiência, ele sabia que aquela planta, ela demora, aquela semente demora para brotar, ele continuou cuidando com todo o afinco. Por mais que alguém pudesse querer desanimá-lo, ele continuou cuidando. Nós não podemos desistir de orar, de confiar, de servir, mesmo sem ver resultados imediatos. Eu costumo dizer que toda oração ela promove algum efeito. Nem sempre nós vemos o efeito, mas toda oração, ela algum efeito ela gera. Às vezes você ora por cura, a pessoa não se curou, não naquele momento, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Você está orando pelo resgate de um casamento, você fala: "Ah, mas não restaurou", tá, mas algo está acontecendo. Algo sempre está acontecendo quando nós oramos, quando nós confiamos e quando nós servimos. Mas quando a gente faz e diz: "Ah, não aconteceu nada, eu vou parar", nesse momento a gente tá faltando a nossa fé e está faltando a nossa confiança no processo. Manter disciplina, por exemplo, em economias, investimentos e projetos é essencial, mesmo quando não há resultados visíveis. Nós não podemos ser guiados por resultados visíveis, nós somos guiados por fé. A fé, é isso que nos move, é isso que precisa nos mover. Eu quero trazer 4 passagens aqui para embasar tudo que nós estamos falando. Eclesiastes 3:1 diz assim:
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, esse crescimento depois do processo, da confiança em Deus. Salmos 37:7 diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não fica olhando para o lado e dizendo: não, mas esse está crescendo mais rápido, não, mas esse está dando mais frutos. Lembra do bambu? Demorou 5 anos, mas persistiu no caminho. E quando ele cresceu mais alto que todos, cresceu mais rápido do que a outra planta. Se você recebe, se você está entendendo, vai aqui, coloca aqui: eu recebo, eu creio nessa palavra, ok? Tiago 5:7 diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Muito importante que nós possamos entender: o Senhor é fiel, não é homem para que minta, é fiel. Então, nós precisamos fazer o que cabe a nós e confiar que Deus fará o que cabe a Ele. Não tenha dúvida que Deus fará. Nós precisamos nos manter firme, fazendo a nossa parte. É isso. Se você puder, agora vamos orar para consagrar esse mês de junho ao Senhor. Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos e venha orar comigo. Pai amado, neste mês de junho, consagramos a Ti nossa vida, nossos projetos e nossa espera. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando não conseguimos ver os resultados. Dá-nos paciência, Pai, para continuar regando as sementes que plantamos e coragem para perseverar nos desafios. Ensina-nos a valorizar o processo de criação das raízes profundas que nos sustentarão no futuro. Que nossa fé permaneça firme e nossa confiança no teu plano inabalável. Consagramos este mês de junho ao Senhor, pedindo que nos abençoe com sabedoria e força para continuarmos fiéis no cuidado do que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, e assim nós consagramos o mês de junho. Eu quero lhe fazer um convite: esteja conosco aqui, para que nós possamos consagrar amanhã o mês de julho. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe essa mensagem, faz ela chegar o mais longe possível, assina aqui o nosso canal, vai lá, clica no sininho para que você possa receber as atualizações dos novos vídeos que nós postaremos aqui. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.